Cã e o Jafé. Sem, Cã e Jafé. Da descendência de Sem, da linhagem de Sem, vem Jesus. Então, da linhagem do filho Sem, veio Abraão, depois veio Davi, depois veio Jesus. Lógico que encurtando, né? Mas vem dessa linhagem. O Noé, ele viveu numa época muito difícil, de muita violência e imoralidade. Então, como era, pastor, a época em que o Noé viveu? De muita imoralidade. Hoje nós temos visto e vivido não. Nós temos visto o tanto de imoralidade aí fora. É muita coisa errada, muita coisa feia, muita abominação, muita coisa que qualquer pessoa olha e fala, até quem vive na prática reconhece que está feia a coisa. E eu digo sem medo nenhum de errar, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, Agora, para aqueles que estão fora de Cristo, para aqueles que estão em Cristo, é certo que vai melhorar, e dia após dia vai melhorando, né? Então, violência e imoralidade. Quanta violência nós temos visto. E lá nos evangelhos, quando anunciado em Lucas 23, em Mateus 24, em Marcos 13, se não me falha a memória, quando fala da volta de Cristo, é lembrado esse tempo, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, ninguém percebeu nada, até que o Noé entrou na arca. Ele e a família dele. Quando eles entraram na arca, a arca foi fechada. Tendo a arca sido fechada, quem quis entrar depois não conseguiu entrar. Algo que não havia acontecido até então, que era chuva, aconteceu. Não tinha relato de chuva, mas choveu. Mas não choveu pouco. Choveu muita água, caiu muita água, a ponto de muita gente ter morrido afogado, muitos animais terem morrido afogados. O mundo conhecido da época foi zerado, eliminado. Ficaram Noé, a esposa, os filhos e as noras que entraram junto na arca, que acreditaram na mensagem, e a esses aí a salvação ela foi estendida. Tudo muito semelhante ao que temos vivido hoje. Estamos pregando, falando, anunciando da salvação em Cristo para a eternidade, da salvação em Cristo para os dias que vivemos. Temos procurado anunciar um evangelho, ainda hoje na escola bíblica. Nós conversamos um pouco a respeito disso, de falar do evangelho da mudança, da transformação, do evangelho que traz uma nova vida. Muita gente ouve e não se importa com a mensagem. Muita gente ouve, tem até uma música de um grupo, não sei se você conhece ou não, chama Shot Santo. O grupo é um grupo de forró cristão. Então, uma música que eles cantam que fala disso. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz o crente se dar mal. Porque tudo tem nada a ver. Tem nada a ver, você fala, se orienta, você conversa, se ajuda. A pessoa ela fala, não tem nada a ver. Ainda hoje eu ouvi alguém dizendo
que o crente ele é fanático, que o crente ele é exagerado. Eu custo a acreditar que o povo de Deus que vive hoje é fanático. Eu custo acreditar, porque eu não cheguei a viver esse tempo. Alguns dos que estão aqui talvez chegaram a viver. Alguém que tem tem 35 anos de cristão? Para mais? Tem alguém aqui? Assim? Tem pelo menos 35 anos de crente? Não temos? Verdade. Olha, então é uma igreja nova em Cristo. Uma igreja jovem em Cristo. 35 anos para trás era muito diferente. Era muito diferente. E se considerava algo bem radical. E para ser crente tinha que ser ali aquela coisa extrema. Não era fácil, não. Era bem difícil, diga-se de passagem, porque muito do que se orientava, muito ia de costume, de vontade de homens, nem tanto relacionado à Bíblia. Por exemplo, não se podia assistir TV. Mas nós sabemos hoje que a TV ela pode ser uma boa opção de entretenimento para a família. Ela pode, desde que seja feita uma escolha, uma seleção legal do que vai se assistir. Não tinha internet na época, mas quando começou a aparecer a internet, era falado que era coisa do diabo que estava. Hoje a gente vê como a internet ela contribui, ela ajuda e ajuda muito em todas as áreas da nossa vida. Há um tempo atrás, o crente ele não usava bermuda, ele só usava calça comprida. Inclusive, tinha crente que tomava banho com roupa, porque acreditava, e tem gente que acredita nisso até hoje, acreditava que se Jesus voltasse na hora do banho e ele tivesse sem roupa tomando banho, ele ficava para trás. Como que vai para o céu sem roupa? Então, havia uma série de exageros, a gente sabe hoje que é exagero, mas esses exageros que lá atrás existiam, muitos deles foram deixados para trás. Mas junto com os exageros que foram deixados para trás, acabou se dando abertura para muitas questões que distanciam um pouco a pessoa, o crente, distanciam de uma fé temente, de uma fé de respeito. Então se trocou a liberdade pela libertinagem. E aí nós vemos a igreja de hoje, de uma maneira geral, a igreja fazendo muita coisa, tomando muitas atitudes e decisões que não são legais, que não são saudáveis, principalmente que não convém aos cristãos. Então, a história do Noé vai nos ensinar um pouco nessa noite, que o Noé viveu numa época onde a violência era extrema e a imoralidade ela sobejava, ela sobrava, ok? Lucas, texto bíblico, saímos do texto bíblico, imagem da arte, ok? Combinado? Joia. Então nós vamos assim, vamos conversar e olhar o exemplo do Noé. O Noé, que é um dos grandes nomes da Bíblia. O tema da nossa reflexão, ou o fundamento da nossa reflexão, é a obediência. O fundamento é a obediência. Qual é o fundamento para hoje? Obediência. Esse é o fundamento para a nossa reflexão. Uma família que quer ser abençoada, que quer viver abençoada, uma pessoa que quer viver abençoado, precisa entender, aceitar e viver na obediência. Eu até conversei com os irmãos de manhã. Nós temos vários jovens que não vão saber do que eu vou falar.
mas temos alguns outros que já não são tão jovens que vão entender o que eu vou falar. Quem assistia a Corrida Maluca aqui? Corrida Maluca. O Dick Vigarista, ele não se preocupava em ganhar a corrida. Ele se preocupava em atrasar o lado do outro. Tem muita gente que vive assim. A pessoa não quer vencer na vida, ela quer atrasar o lado do outro, né? Ainda hoje isso acontece. Quem assistia os Flintstones? Uau! Pica-Pau, 18 horas, SBT. Tom e Jerry. Spectrum Man. É o Spectrum Man. Quem assistia? Quem queria ser o Spectrum Man? Além de eu. Mais alguém? Você tem jeito de Spectrum Man, viu, Rogério? Você ia se dar bem. Fantomas. Quem assistiu Fantomas? Só eu e o César? Verdade. Speed Racer. Que desenho legal. Speed Racer é um desenho japonês. A criançada que gosta hoje dos animes, Speed Racer é um desenho japonês. Esses desenhos todos, eles vêm dentro de uma época em que, junto com esses desenhos, tinha algumas práticas que eram assim, para nós da época, para a criançada de hoje é estranho. Para os jovens e para os juniores, até para os adolescentes é estranho, mas para nós era comum. Quem beijou a mão do tio? Quem beijava a mão do tio aí? Bença, tio. E tinha uns tio que vinha com a mão suja, né? Ô, miséria, viu? Jesus, bença, tio. Mas tinha que beijar. Quem que pedia a benção para o pai e benção para a mãe para dormir? Bença, pai. Bença, mãe. Se fosse deitar, vocês pedem a benção do pai e da mãe para dormir? Não! Nem o Luiz não pede. Porque não é dessa época. Nem os juniores, a Vitória com a Alice pede a benção do pai e da mãe para dormir? Beijou a mão do tio? Não beijou a mão do tio, né? Mas nós beijava. Então, eu tô conversando com você para nós entrarmos aqui, ó, dentro da conversa, dentro do fundamento. Eram algumas coisas que para nós era comum, não era um peso, não era um fardo. Obedecer ao pai, obedecer à mãe era algo normal, era algo natural. É bem verdade que às vezes o pai ou às vezes a mãe até exagerava. Isso é bem verdade. Às vezes eles exageravam e nós tínhamos que fazer coisas que eles queriam que fizéssemos. Era um exagero, mas nós não oferecíamos resistência, Fábio. Nós íamos e obedecíamos sem problema. O tempo foi passando, muita coisa foi mudando, entre elas a obediência. A obediência foi sendo deixada para segundo plano. A obediência foi sendo algo colocado como meio que subjetivo, meio que não é bem assim. A obediência deixou de ser algo importante e necessário na vida de uma pessoa, no convívio de uma família, no ambiente de uma sociedade. A pessoa hoje ela tem dificuldade para obedecer patrão. Você já viu o colaborador que tem dificuldade para obedecer patrão? O patrão fala, ele não faz. Ele só quer fazer o que ele quer fazer. Ele nem lembra que ele foi contratado para estar ali. E se ele foi contratado para estar ali, ele recebe para fazer o que ele é orientado a fazer. Goste ele ou não goste, ele assinou um contrato. Tem muito colaborador hoje em dia que tem dificuldade para obedecer o patrão, para obedecer o encarregado, o diretor, o supervisor, essas lideranças, né, que estão dentro de uma empresa. Tem muita gente que tem dificuldade. Tem muita gente que tem dificuldade para obedecer um professor. Um professor, a gente vê, é comum aparecer vídeo de aluno batendo na professora, no professor. É muito comum, não se obedece. E se o professor falar algo, o professor apanha na rua. Não é do aluno, não.
apanha do pai ou da mãe do aluno. É comum, a gente sabe. Quem tem proximidade de profissionais da área da educação sabe que é comum na porta da escola e mãe e pai fazer barraco para defender o filho, sem saber entender direito o que o filho ou a filha está fazendo ou como está se comportando dentro da escola. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que a obediência passou a ser algo secundário. Dentro de igreja, é uma coisa que vai puxando a outra. Quantas pessoas que falam assim, eu não obedeço o pastor, eu vou obedecer pastor? Na minha vida, pastor não manda. Eu fico ouvindo, fico vendo e fico pensando, a questão não é se obedece o pastor ou se não obedece o pastor, se obedece o líder do grupo ou do departamento ou se não obedece. A questão é se obedece a palavra de Deus ou não obedece a palavra de Deus. Na escola bíblica hoje de manhã, que eu fiquei esperando você participar conosco na sala de aula, e você não veio, você me deu cano hoje, mas eu fiquei aí firme e forte esperando você. Estávamos na sala de aula falando disso, um pouco do pecado, que é errar, que muita gente fala, pecar é errar o alvo. Pecar é fazer o contrário do que Deus orienta na palavra dele. Com outras palavras, pecado é desobedecer. Qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida na vida precisa aprender a obedecer. Precisa, não é questão. E aí eu vou falar, algumas pessoas ficam incomodadas com isso, porque algumas pessoas vivem dessa maneira. Eu não vou ficar preocupado nem incomodado se a pessoa gosta ou não gosta. Eu vou pontuando questões que são importantes. Algumas pessoas têm dificuldade para obedecer porque a pessoa diz assim, ó, eu não senti no coração. Até falava disso hoje com o pastor Jonathan, e a gente estava comentando a situação. Tem pessoa que vive desse jeito. Eu não senti no coração. Então, se eu não senti no coração, eu não pratico. Aonde está na Bíblia escrito que o justo viverá daquilo que ele sentir no coração? O crente não vive do que ele sente no coração. O crente vive daquilo que ele, o justo vive com outras palavras, o crente vive daquilo que ele crê. Então, para nós não podemos falar dos que estão do lado de lá. Nós não podemos querer, podemos ajudar se a pessoa quiser, mas não podemos querer falar nada para o outro do lado de lá. Não podemos. Mas para nós devemos viver pela fé. O que é fé? Definição de fé em Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que esperamos, baseado em fatos que não vemos. Fé é você acreditar em algo que você não está vendo, mas que você está acreditando vai acontecer. Isso é fé. Então, quando Deus conversa com o Noé, Deus não precisava que o Noé sentisse nada no coração. Mas eu não posso fazer nada descontente. E quem disse que quem serve a Jesus em obediência é descontente? Aliás, um dos frutos que desenvolve na vida do crente é a alegria. Alegria. Se você vai servir a Jesus, vai desenvolver fruto na sua vida, e esse fruto vai produzir em você alegria. Primeiro ponto, para quem gosta de anotar, e depois faz a foto, me marca lá, como nós temos feito. Pessoas têm sido alcançadas através da minha postagem, da sua postagem, da nossa postagem, e está dando resultado, estamos tendo respostas. Continuemos fazendo desse jeito. Não custa nada e você usa a sua rede social pelo menos uma vez na semana para servir a Jesus. Os outros dias daí cabe a você se você vai usar ou não. Mas faça isso.
Me marca, faz a foto, me marca, escreva. Fundamento para uma família abençoada. Ou fundamento número 2 para uma família abençoada: obediência. Vamos anotar o primeiro ponto? A obediência começa quando o coração ouve a voz de Deus. A obediência começa quando o coração o quê? Ouve a voz de Deus. Está cheio de coração endurecido. Está cheio de coração que não está aberto a ouvir o que Deus tem para falar. Está cheio de pessoa que vive de acordo com aquilo que eu acabei de falar com você. Vive por aquilo que sente. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós devemos de viver por aquilo que Deus fala conosco, por aquilo que Deus nos ensina, por aquilo que Deus nos instrui. Nós vivemos pela fé. É o que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Esse é um ponto que não tem negócio, não tem negociação, não tem conversa, não tem acordo, não tem. Não precisamos nem abrir a oportunidade da negociação. O coração ele precisa ouvir a voz de Deus. Gênesis 6, verso de número 13. Gênesis 6, 13. Vamos, Lucas. Então declarou Deus a Noé. Deus declarou a quem? Só declarou porque Noé estava ouvindo. Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Verso 14. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás, aqui são detalhes da arca, tu a farás de caniço e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A parte que nós vamos tirar para pensar juntos é: faze uma. Deus falou com Noé, mas Deus falou com Noé porque o Noé estava disposto a ouvir. Eu fico muitas vezes impressionado, mas é um impressionado, não impressionado assim de maneira positiva, impressionado de maneira muito, muito negativa, muito triste. Que a pessoa às vezes fala: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Meu Deus! Como que a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, sendo que o Espírito está dentro dela? Às vezes a pessoa ela está com o coração tão endurecido por conta de tantas outras vozes que ela ouve, tantos outros gritos, tantas outras situações que ela ouve no dia a dia, que ela não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue discernir a voz de Deus. Olha outro texto que é muito claro, João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me... Tem ovelha aqui? Como que a ovelha faz? Tem ovelha aqui? Você não fez por quê? Faz aí os três. Então, ovelha? Faz então. A ovelha, ela ouve a voz de Deus. Claro que é uma linguagem figurada. Claro que é para facilitar a nossa compreensão. Mas o texto ele é muito claro. As minhas ovelhas me ouvem, ou ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, naturalmente você vai ouvir a voz de Jesus. E ouvindo a voz de Jesus, você vai seguir a Ele. Aí entra um outro problema na história. Que muita gente segue muita gente, mas não segue Jesus. Aí nós temos que parar e pensar. Nós temos hoje, né, eu não sei, eu sou uma pessoa leiga de informática, de rede social, esse movimento de tecnologia atual, eu sei, nem sei falar direito, Facebook, Instagram, o WhatsApp, Telegram, é o que eu conheço. Tem mais um ou outro, mas eu não sei falar. E também não estou preocupado com isso. Mas nós vemos, por exemplo, no Instagram, a pessoa ela segue fulano, segue Beltrano, segue não sei quem. E a gente vai seguindo, eu sigo muita gente. A pergunta é: estamos seguindo Jesus?
Essa é uma pergunta. Porque está cheio de gente lá no Instagram que vai propor, que vai falar, que vai ensinar, que vai dar uma dica, que sabe o caminho, que sabe o jeito, que sabe a melhor forma. Mas será que é bíblico aquilo que essa pessoa está ensinando, aquilo que essa pessoa vive? Que fé será que essa pessoa professa? Às vezes nós não estamos nem preocupados com a fé que a pessoa professa, mas nós estamos preocupados em seguir, porque aquela pessoa, essa semana, não sei se vocês viram, não sei se vocês gostam de fofoca ou não, vocês viram lá o assunto do Zé Felipe com a Virgínia? Viram ou não? Quem viu? Com a Ana Castelo? Viram ou não? Nossa, tá pegando fogo, hein? O povo está por dentro disso, o povo está sabendo, é isso daí. Mas e o texto bíblico que o pastor pregou no domingo passado? Qual foi? E os personagens estudados? Às vezes nós não sabemos o personagem, não sabemos a mensagem, não lembramos o que foi falado no culto do dia anterior. Então, primeiro ponto para a gente pensar, afinal de contas, nós queremos uma família abençoada, sim ou não? Nós queremos viver abençoados. Então, primeiro ponto, olhando para o exemplo do Noé, quem quer viver abençoado, em primeiro lugar, tem que estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não significa, Wellington, você cortou o cabelo? Cortou, né? Não significa ouvir o que eu quero ouvir. Ouvir a voz de Deus significa ouvir o que Deus quer me falar. Porque muitas vezes o que Deus quer me falar vai na contramão do que eu quero ouvir. Às vezes tudo que eu preciso é ouvir Quem falou não? Janaína. Tudo que eu preciso é ouvir um não. Mas o que eu quero ouvir é um sim. Às vezes Deus nem vai falar o não. Ele vai ficar em silêncio. E o silêncio de Deus significa o quê? Espera, calma, aguarda, dá um tempo. Primeiro ponto para a gente pensar. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Ouça a voz de Deus através do seu pastor. Ouça a voz de Deus através do devocional. Ouça a voz de Deus lá no seu quarto. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Leia um versículo, irmão. Não precisa ler a Bíblia inteira, não. Leia um versículo todo dia, mas leia. Ouça o que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Deus vai direcionar você. Deus vai direcionar a sua casa. Deus vai direcionar a sua família. O primeiro ponto nos propõe pensar nisso daí. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Uma família obediente começa com pessoas sensíveis à voz de Deus. Quem conhece o toque da notificação do seu celular aí? Se o seu celular, que o seu celular agora está no silencioso, né? Mas se ele não tivesse e tocasse a notificação, quem ia reconhecer o seu celular? Deixa eu ver. Só 3, 4. Ninguém mais. Eu faço de conta que eu acredito. Se eu deixar o seu celular longe, tocar, chegou uma notificação, logo você vai saber que chegou a notificação, sim ou não? Sim. Mas do céu está sempre chegando notificação para nós. E às vezes nós não estamos conseguindo identificar que a notificação chegou do céu para a nossa vida. Você está entendendo a conversa, sim ou não? São coisas assim importantes, coisas básicas. Estamos falando de alguma coisa profunda? Nada, simples, mas importante. Estar sensível, ouvir a voz de Deus é importante. A pessoa, eu falei de manhã, conversei com os irmãos, você pergunta, quem está lendo um livro? A pessoa, eu estou lendo 2 livros, 3 livros. E a Bíblia? Quanto você está lendo da Bíblia? Não estou lendo nada. Então para de ler o livro. Para de ler o livro, para hoje. E comece a ler a Bíblia.
Comece a ler a Bíblia. Se você tem tempo para ler o livro, mas não tem tempo para ler a Bíblia, pare de ler o livro e comece a ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O livro é inspiração que Deus deu a algum homem para escrever em algum momento de alguma situação que ele estava vivendo. E às vezes essa pessoa pode, inclusive, professar uma fé diferente que a fé que você professa. Estou dizendo que você não deve de ler livro, amém? Falei que você não deve ler livro, amém? Não. Eu estou te ensinando e dizendo, se você não tem tempo para ler a Bíblia, para de ler um livro. Acha um tempo para você ler o seu livro. Leia o seu livro. Acha um tempo para ler a Bíblia. Depois que você estiver lendo a Bíblia, encaixa um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, não importa, porque tem gente que lê vários assuntos ao mesmo tempo. Mas é importante, porque a Bíblia, ela é a voz, a palavra de Deus. Segundo ponto, a obediência exige perseverança. Obediência exige perseverança, mesmo sem resultados imediatos. Eu usei o exemplo do meu irmão, o Minduim, né, o Alexandre, nos 2 cultos da manhã, e vou usar agora o exemplo dele também. Mesmo ele não estando aqui, ele congrega conosco e é um testemunho que eu conto já há algum tempo. Há 16 anos atrás, não, 16 não, mais de 16, eu errei a conta, porque eu estou aqui faz 20 anos. Então, eu vim para cá em que ano, João? 2008. Vai fazer 18 anos. Ok. Então, eu estava no Santa Rosa. Foi 20 anos, mais ou menos. 20 anos, mais ou menos. Que o meu irmão, ele estava desempregado. A família desempregada. Uma conta de mais de 300 mil. Hoje, 300 mil. Se você ganhasse 300 mil, quem ia ficar feliz hoje? Até eu, com essa cara de tonto que eu tenho aqui, eu ia ficar feliz. Imagine 300 mil há 20 anos atrás. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E ele devia 300 mil. A família devia 300 mil. E na casa, todos desempregados. Fez a foto? Ele foi para uma tarde da bênção. Primeira vez que ele foi numa igreja evangélica. Ele foi na tarde da bênção lá na igreja sede. Eu estava lá, convidei, ele foi. Ele foi na quarta. Na sexta, ele recebeu a ligação da empresa. Na segunda, ele começou a trabalhar. Assim, ó, de imediato. Foi na quarta, na segunda-feira ele já estava trabalhando. O salário que ele começou a receber, R$545. R$545. Para quem devia 300 mil reais. Estava bom ou não estava? Não era nada. Mas já de início, uma das primeiras perguntas que ele me fez, quero que você me ensine sobre dízimo e oferta. Eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante. O dízimo de quem recebe 545 é quanto? 54,50 centavos. Eu lembro bem, eu gravei o valor, eu gravei a forma como ele dizia. Ele falava assim: o meu dízimo é 54,50, mas eu vou arredondar. Quem conhece meu irmão e sabe o jeitão dele, é assim que ele toca a vida dele. Eu vou arredondar para 55. Então ele arredondava para 55 o dízimo, que era 54,50. E foi um tempo assim. Por um tempo ele não tinha comida na casa. Nós ajudávamos, a família ajudava, até a igreja chegou a ajudar na época. Foi um tempo dizimando de 54,50, dizimando R$55, devendo 300 mil reais.
E aos poucos, foi matando uma conta aqui, foi matando uma conta ali, o tempo passou, todas as contas estavam quitadas, até carro 0 quilômetro eles tiraram. A conversão e a oportunidade do trabalho se deu de um dia para o outro. A quitação das contas passaram aí 10 anos, 11, 12 anos, mais ou menos. Eu não vou saber precisar isso daí. Por que você está falando disso, pastor? Porque existem questões, eu até falei do irmão da Angeline. Primeira vez que o irmão da Angeline foi para a igreja, ele nunca tinha ido numa igreja evangélica, tradição católica, nunca tinha ido numa igreja evangélica. A primeira vez que ele foi num culto de jovens lá no São Dimas, primeiro culto de jovens que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ali ele falava em línguas, primeira vez ele ficou maluco, ele ficou doido. Deus sabia que esse era o jeito para pegar aquele rapaz, e foi desse jeito que Deus pegou aquele rapaz. Tem gente que está dentro da igreja faz 30 anos e não fala em línguas estranhas até hoje. Com ele foi daquele jeito. Com ele foi daquele jeito. Por que você está dizendo isso, pastor? Para nós pensarmos juntos que existem respostas que são imediatas. Existem respostas que são urgentes ou emergenciais na nossa vida. Mas existem respostas que vão demandar um tempo, que um processo vai ser necessário de ser ativado para que nós possamos desfrutar do melhor. Você está me entendendo, sim ou não? Talvez tenhamos pessoas, e eu acredito que nós temos pessoas que estão aqui esperando respostas acontecerem, e essas respostas ainda não aconteceram. A obediência exige perseverança, mesmo que nós não estejamos enxergando o resultado. Você acha que o Noé começou a construir uma arca? Ele começou a construir uma arca que era de proporções de um transatlântico. Ele começou a construir uma arca. Hoje o João Paulo, o Adriano, eles têm a plana elétrica, a serra elétrica, o esquadro elétrico, o lápis elétrico, furadeira elétrica. Eles têm tudo elétrico hoje. Você acha que o Noé tinha alguma coisa elétrica na época? Hoje, tendo tudo elétrico, demanda um tempo para concluir, sim ou não? Imagine lá atrás. Tinha que ir cortar madeira, cortar a árvore, limpar a árvore, separar a madeira. Imagine o processo. Deus falou com Noé assim: Noé, construa uma arca. A Bíblia não diz que Noé falou assim: Deus, eu não senti no coração de construir. A Bíblia só diz que Noé passou a construir. E passou um tempo para aquela arca ser construída. Passou um tempo para aquela arca ser construída. Foi construída. O Noé, ele não tinha nada para facilitar a vida dele ali. Mas não tendo nada, ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. E quem tem a mão de Deus sobre a sua vida, mesmo não tendo nada, tem tudo. Em contrapartida, muitas pessoas que têm tudo, mas não têm a mão de Deus, não conseguem construir nada. Você vê. Você consegue entender, pensar assim ou não? Você está comigo aqui na reflexão, sim ou não? Nós estamos falando de quem? Qual é o fundamento da nossa reflexão? Obediência. Quantas vezes já tinha chovido naquela época? Nenhuma. Mas Deus falou com Noé. Deus falou com Noé porque Noé estava sensível à voz dele. Noé, vai chover, construa uma arca. A água que virá será tanta que vai limpar essa terra. Veja a importância da obediência. Veja a importância da pessoa acreditar, mesmo que ela não esteja vendo nada. É isso que eu acho importante conversar e reforçar com você. Porque você vem para cá e aqui você recebe o que do altar? O que você recebe do altar? Instrução, orientação, também traduzida por
Alguém soprou agora. Alguém falou. Voz de Deus. Ponto para as meninas. Voz de Deus. Você sai da sua casa e vem para cá. Eu gosto de lembrá-lo. Porque você já sabe disso, mas eu gosto de fazê-lo lembrar. Aqui não é o melhor lugar para distrair. Quem vem para cá para distrair, não vem para o melhor lugar. Não é o lugar mais atraente, nem mais agradável para distrair. Não é. Aqui é lugar de nós chegarmos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Então, quando você vem para cá, você sai daqui levando o que para sua casa? O que você leva para sua casa? A voz. Você tem duas opções. Ou você acredita ou acredita. Você acreditar. Você não veio para ouvir a voz de Deus? Deus está falando com você. Se Ele está falando com você, a opção que você tem é acreditar. Pastor, mas eu não estou vendo. O senhor está falando, já faz um tempo que o senhor tem falado determinado assunto. Eu tenho ouvido, eu tenho agarrado, mas eu não estou vendo. Tá bom. Possivelmente você ainda vai demandar um tempo para conseguir ver. Mas enquanto você não vê, você precisa crer. Essa é a condição para que o milagre aconteça na vida de uma pessoa. Ela precisa obedecer à palavra. A obediência vai desenvolver na vida dessa pessoa a perseverança. Ela sabe, até de manhã eu falei, não vou falar nenhum mal, eu falei da Silvinha. A Silvinha, a maioria de vocês conhece. É uma irmã, gente boa, que está conosco no dia a dia. A Silvinha esperou durante algum tempo a conversão do marido dela, o João Carlos. E ela vinha para o templo, ela chamava o João Carlos, o João não vinha, e ela falava com o João, e o João, chegou uma hora que ela já não falava com o João, mas continuava orando pelo João. O João tinha um acordo com Deus. Ele falava para Deus assim, o João cuidava do Fiorentina. E ele tinha entrado num acordo com Deus. A hora que o Fiorentina for campeão, eu abro mão do futebol e vou para o templo nos domingos de manhã, porque o horário do futebol amador é domingo de manhã. Há 3 ou 4 anos atrás, o Fiorentina ficou campeão. E glória a Deus, agora ele está conosco. Todo domingo de manhã ele está junto aí. Ainda bem que ele não falou, na hora que o Palmeiras ficar campeão mundial. Senão ia demorar. Meu Deus do céu. Ele falou do Fiorentina, foi mais rápido. O Fiorentina ficou campeão, agora ele está aí, firme e forte, servindo a Jesus. Foi um tempo. Nesse tempo, a Silvinha... Você ri, né, Celcinho? Nesse tempo, a Silvinha ficou firme e forte, ouvindo, fazendo campanha, igual essa que nós estamos fazendo na quarta-feira, da queda das muralhas. Fazendo corrente, fazendo campanha, fazendo 12 dias. Foi um tempo, demandou um tempo. Ela não via nada, e esse acordo que ele tinha com Deus era ele e Deus, ela nem sabia do acordo. Imagine ele num acordo com Deus, e Deus falou, vou ter que dar um jeito, esse time tem que ficar campeão logo, porque senão esse rapaz precisa ir logo para a igreja e me servir. E Deus agiu. Primeiro ponto, uma família abençoada está sensível à voz ela ouve a voz de Deus e obedece. Segundo ponto, uma família abençoada, ela obedece à voz de Deus, mesmo sabendo que determinadas respostas demandam um tempo para se tornarem realidade. Terceiro e último ponto da nossa reflexão. Uma família abençoada entende que a obediência, ela traz salvação. A obediência, ela traz a salvação. A obediência, ela desenvolve o compromisso em Cristo.
Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. Então o Senhor ordenou a Noé. Entra onde? Saiu fraquinho, hein? Então o Senhor ordenou a Noé. Entra onde? Só tinha arca por quê? Deus. É isso aí. Só tinha arca porque o Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Se ele não tivesse obedecido a voz de Deus, não tinha arca. A chuva, também conhecida como dilúvio, viria, o Noé, a família dele e todos os demais teriam morrido junto na chuva. Esse é o terceiro e último ponto. A obediência à palavra de Deus, ela traz salvação. Por que tem muita gente que não consegue desfrutar da salvação? Aliás, hoje de manhã na escola bíblica, que você não veio, que eu fiquei te esperando na escola bíblica, nós falamos da propiciação. Propiciação é o fato de Jesus, com a morte dele, tornar propício a nós desfrutarmos dos benefícios da salvação. Então, a propiciação fala disso. Por causa da morte, nós temos o privilégio de desfrutar dos benefícios. Aqui, por causa da obediência, da prática, da construção da arca, o Noé pôde entrar na arca, ele e a família dele. O que você está fazendo hoje aqui, sabe como chama isso que você está fazendo aqui? Quem quer arriscar? Alguém arrisca? O que você está fazendo aqui hoje? Que mais? Quem falou construir na arca? O André. Ponto para os meninos. Construir na arca. Você está construindo a arca aqui, irmão. Você saiu da sua casa e você veio para cá para construir a arca. Construir a arca dá trabalho. Construir a arca exige esforço. Construir a arca exige coragem. Construir a arca exige obediência. Deixa eu te provocar mais um pouquinho, porque está dando a hora da gente ir embora para casa. Quantos jejuns pela sua família você fez nos últimos 30 dias? Porque jejuar pela família é construir arca. Quantos jejuns você fez? Quanto tempo você está orando pela sua família por dia? Orar pela família é construir arca. Quantos versículos bíblicos você está memorizando para que na hora do aperto você possa socorrer a sua família com um versículo bíblico? Memorizar versículo bíblico é construir arca. Nós estamos construindo arca. Diga amém. Não é só poder entrar dentro da arca porque ele trabalhou. É um trabalho. Lá, para ele, era literal, construir uma arca mesmo, de fato. Para nós, aqui, o trabalho é figurado. Construir uma arca figurada. Nós não vamos construir uma arca de madeira. Mas nós estamos desenvolvendo um trabalho, um processo que vai gerar na nossa casa a salvação. Vai gerar na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, de pessoas que nós amamos, salvação. Gênesis 7:1, está ali, ó. Entra na arca. Entra na arca. A história do Noé nos mostra que a obediência é o segredo para a proteção. Qualquer pessoa que quer viver debaixo da proteção de Deus precisa aprender a obedecer. Aí a aplicação ela vai em qualquer área da nossa vida. Você quer que a sua vida financeira esteja protegida por Deus? O que você precisa colocar em prática, em obediência? Pronto. Dízimo e oferta. É a chave que aciona a proteção de Deus sobre a sua vida financeira. Você quer acionar a proteção de Deus sobre o seu corpo físico,
Qual é a chave para acionar a proteção de Deus sobre o seu corpo físico? Chave bíblica para isso. O quê? Oração? Também. O que mais? Para acionar saúde na nossa vida, qual é a chave bíblica? O que é, Tony? Aonde está na Bíblia? Eu gosto de pegar no pé dele. Está no caminho certo. Uma alimentação saudável. Fruto do Espírito. Domínio próprio. Por exemplo. Eu me controlar. Não comer demais. Por exemplo. Eu descansar. Está na Bíblia. O descanso é bíblico. É cuidar do corpo. Eu preciso da proteção de Deus na minha vida espiritual. Chave bíblica. Jejum e oração. O que mais? Vocês querem me enrolar, né? Tudo vocês falam, jejum, oração. Vocês estão querendo me enrolar com essa conversa, eu sei. Quero versículo. Versículo para dar base para a nossa conversa. Um versículo que vai trazer proteção para a nossa vida, espiritualmente falando. Você também está querendo me enrolar. Também, que mais? Um salmo. Aquele que habita no esconderijo, demorou, hein? Meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, proteção, cuidado, ajuda. Você vê aí a importância. Só que lógico, né? Aí nós podíamos ficar fazendo essa dinâmica aqui por um longo tempo, e eu sei que nós temos compromisso com o horário. Mas a ativação da proteção de Deus sobre a nossa vida, a partir da obediência. A obediência, ela traz salvação. A obediência, ela traz proteção. A obediência à palavra de Deus, ela vai nos guardar, nos vai proteger, ela vai nos ajudar. Qualquer pessoa que quer viver protegida por Deus, precisa. Não é assim, se você sentir no seu coração, lembra que eu comecei com essa conversa e estou finalizando com essa conversa? Não é de sentir no coração. Fala para quem está pertinho de você. Não caia nessa armadilha. Não é de sentir do coração. É de crer. O justo vive da fé. Não cai nessa armadilha, irmão. Isso é uma armadilha. Isso aí é uma cilada. Isso aí é uma arapuca. Se você ficar vivendo por aquilo que você sente no coração, se você não sentir no coração de perdoar, você não perdoa. E perdoar não é de sentir no coração, perdoar é de ter entendimento. Eu não perdoo muitas vezes porque eu quero, às vezes eu nem quero perdoar, mas eu perdoo porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. É entendimento, é diferente do sentimento, da emoção, da vontade, do desejo, do prazer, é totalmente diferente. Então, construir a arca não é de sentir ou de não sentir. Hoje eu não vou na igreja porque eu não senti de ir na igreja. Que sentir de ir na igreja? Não existe sentir de ir na igreja. A gente sente de ir no cinema. Ontem eu não senti de ir assistir o 15. Quem foi? Comemorou por mim lá, gritou por mim. Aliás, eu tinha pedido, grita por mim lá, porque eu não vou. Mas vai e grita por mim. E deu tudo certo. 15 ficou campeão. A gente sente de fazer outras coisas. A vida em Cristo não é de sentir, é de praticar. Construir a arca não é sentir, é acreditar. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, não é de sentir. Porque muitas vezes você sentiu vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Sentiu ou não sentiu? Fala a verdade. Quem já ficou com vontade alguma vez de jogar tudo para o alto e fugir? É assim que a gente vai viver a nossa vida? Cada vez que alguma coisa estiver difícil para nós sentimos vontade de jogar para o alto, de deixar para trás. É assim que nós vamos viver? E o trabalhar, e o tratar, e o ensinar, e o corrigir, e o lapidar de Deus.
Aonde que vai ficar? Por isso eu falo, eu repito e eu bato o pé nesse ponto. A vida em Cristo, ela não é de sentir. A vida em Cristo é de se praticar a partir da obediência, acreditar e praticar. Pronto. A prática deu a Noé a condição de ajudar a família dele. O Noé foi salvo, a família foi salva, vieram os filhos, reproduziram, multiplicaram, chegou Jesus, eu falei com você disso no começo, chegou Jesus, Jesus morreu, e com a morte de Jesus, eu e você que acreditamos na morte, na ressurreição, no sacrifício dele por nós, todos nós hoje somos salvos. Essa grande arca onde Jesus, ele é a... Quem falou porta? Porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O segundo fundamento para uma vida abençoada, para uma família abençoada, se chama obediência. Faz a foto, se não fez a foto, aproveita. Faz meio de lado assim, que daí disfarça. Estou aqui. Me marca lá no teu Insta e eu compartilho, e eu marco o pastor Toninho na sua publicação. Ele está feliz de ver que nós estamos estudando o mesmo tema que eles estão estudando lá, e assim Deus vai nos abençoando. Amém? Vamos ficar em pé? Chega de conversa, que nós temos muita coisa para fazer ainda hoje. Olha, quarta-feira, ô Andréia, nos ajude, pega isso aqui, por favor. Quarta-feira, nós estamos no segundo dia da campanha da queda das muralhas. Vou convidar você para construir a arca de quarta-feira. Quem está de boa na lagoa quarta-feira não está fazendo nada. É que eu queria ver quem matou o Det Reutemann. Irmão, deixa o Det Reutemann para lá. Quem está de boa e vai vir para o templo construir arca, é só dar um sinal com a mão. Se não pode vir, se não quer vir, se não gosta, não tem problema. Quem pode, quem quer, quem entende que precisa, levanta a mão, que a Patrícia e a Andréia vão ajudar você. Ali nós temos mais algumas mãos. Isso. Vai ficar em casa não. Vai ficar em casa fazendo o quê? Vem para o templo, ouvir a voz de Deus, orar, cantar, bater palma, contribuir, servir a Deus. Pelo amor de Deus, como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, até que começou a chuva, a arca foi fechada, nós não temos tempo para perder, nós não podemos distrair. Vamos orar? Leva seu pensamento a Deus. Se tem alguma área da sua vida que você está tendo dificuldade para obedecer, conversa com Deus agora e fala: Deus, me ajude. Eu entendi, o que eu precisava entender, eu entendi, me ajude a obedecer espiritualmente, a obedecer fisicamente, a obedecer emocionalmente, a obedecer profissionalmente. Me ajude, meu Deus, a obedecer. Fale com Deus. Deus vai te ajudar. Há uma unção aqui nessa noite para ajudar pessoas que estão encontrando dificuldade em obedecer. Abra o seu coração, seja sincero. Fale para Deus, fala: Deus, me ajuda. Eu quero, eu preciso, eu acredito que o Senhor tem algo para fazer na minha vida através da obediência, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos tanto por esses que aqui dentro do templo estão, quanto por aqueles que estão conosco através da transmissão. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja. Que o Senhor direcione, corrija, instrua, oriente. Que o Senhor nos livre das armadilhas, das ciladas que são colocadas todos os dias no nosso caminho. E que o Senhor, Deus, gere dentro de nós uma vontade incontrolável de obedecer a Tua palavra, de obedecer, ouvir e obedecer a Tua voz. Porque somente dessa forma estaremos seguros. Nós te agradecemos por esta noite,
juntos na tua presença, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.